defendo muito as pessoas que trabalham, que gostam de estar na pista, que gostam de ajudar nos obstáculos, que carregam um obstáculo, que sobem um obstáculo, alargam um obstáculo. Por quê? Porque eu acho que as pessoas dentro da pista, olhando, elas aprendem muito. Então, um cavaleiro que te ajuda na distensão, sem querer ele está desenvolvendo. E esses garotos, uma coisa é unânime neles. Essa característica, todos tinham vontade. Então, humildade e vontade nunca faltou em nenhum deles. E chegou uma hora que, para mim, era mais importante ser pai do que ser cavaleiro. Eu podia ter feito diferente. Eu tinha o direito de fazer diferente. Eu posso ser cavaleiro e ser menos pai. Não preciso deixar de ser pai. Mas eu quis ser o pai delas. Eu queria estar perto. Eu acho que foi importante. E eu não me arrependo absolutamente nada. E não tive que pagar caro por essa escolha. Foi legal. Oi pessoal, tá começando a segunda parte do nosso papo com José Cabral Neto, cavaleiro, instrutor e um dos grandes incentivadores do crescimento e estruturação das escolas de equitação no Brasil. Para começar essa segunda parte, a gente queria falar sobre o seu papel como formador de cavaleiros, Cabral. Hoje a gente tem vários nomes aí de profissionais que começaram montando com você e eu queria te perguntar qual que é a receita para formar grandes nomes, grandes cavaleiros. Na verdade, eles não sabem, mas eu aprendi mais com eles do que eles comigo. Foi muito legal isso aí. Tem sido muito legal, uma fase na minha vida onde eu precisei, como eu trabalhava com muitos cavalos, então normalmente eu trabalhava ali com uma agenda perto de 60, 70 cavalos. Eu precisava de pessoas boas que trabalhassem duro para me ajudar com essa quantidade de cavalo. E eu sempre me dei muito bem com criança, com garoto, com adolescente. E era divertido lidar com essa situação. Então foi muito legal para eles e foi muito legal para mim, na minha opinião. Foi uma troca de experiência de vida, de minha para eles e deles para mim, com certeza absoluta. Eu passei muitas situações muito legais, assim, muito difíceis às vezes com eles. E técnica de mim para eles, porque eu estava na frente deles há alguns anos à frente. Então, ao mesmo tempo que eu trocava informação de ensinar, eles eram muito bons, sempre foram muito bons cavaleiros. Todos eles eram muito talentosos, são muito talentosos, têm todo o meu respeito, eu sou amigo de todos, adoro conversar com eles. Por exemplo, o Biscoito, que é um desse time, que é o Gabriel, que está nos Estados Unidos, frequentemente a gente conversa, ele me pergunta alguma coisa, me pergunta sobre um cavalo, o que eu faria. Eu tenho uma relação quase diária com o Kitaro aí, que é um filho para mim aí. Eu quero agora ele nessa nova fase fino, eu acho que ele vai muito longe, muito longe. Então eu tenho assim uma experiência, uma troca muito boa. Eles sempre foram muito bons. Então eles eram bons, eu precisava deles, a gente tinha muito cavalo para montar e quem tivesse mais vontade, mais capacidade, acabava montando mais. E era uma coisa boa para mim, para eles e para os cavalos. Então isso aconteceu naturalmente, não houve um plano. Hoje eu sei como aconteceu. Mas não houve um plano, eu vou fazer isso. Meu primeiro ajudante foi o Renato. Eu era jovem profissional ainda e o Renato é filho do Zezinho, que é um amigo, que já foi meu tratador. E o Zezinho falou, poxa, eu estou preocupado com meu filho, porque ele está indo mal na escola e tudo. Eu falei, Zezinho, põe ele montando aqui. Eu tenho um cavalo aqui, outro sobrando, eu dou aula para ele. E assim começou. O Renato foi o primeiro. E eu tenho muito orgulho aí. Isso é uma coisa que me dá muito orgulho. Eu acho que você ganhar uma prova, fazer um aluno campeão brasileiro, fazer um campeão sul-americano, é muito legal. Mas você poder ter ajudado na profissão, na vida das pessoas, isso aí sim é importante, isso aí sim é legal. Então tudo começou com o Renato. E quando o Renato foi embora, eu tinha medo de não ter aquilo ali de novo. E aconteceu naturalmente. Foi o Renato, veio o Ravi, veio o Rafael Miranda, que é o Tatá. Eu via neles, sempre tinham 2 ou 3. Eu via neles uma amizade muito importante. Entre eles, assim, uma coisa muito diferente, uma lealdade, uma capacidade de se entender muito legal e principalmente de respeito. Então eles foram se formando e eu fui arrumando algum lugar para colocá-los, para que eles pudessem desenvolver profissionalmente. Assim foi sendo feito. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas qual é o segredo? Não tem segredo, os caras eram bons, a gente só trabalhou e a coisa funcionou. Né? A gente sempre tentou ser primeiro a chegar e último a sair.
porque precisava, porque precisa. Então, até hoje eu acho muito legal e me motiva muito formar um bom cavaleiro, formar uma boa amazona. Isso aí é uma coisa que é muito gratificante para mim. Então é fácil. Como que era a questão de oportunidade de cavalo para eles saltarem? É importante saltar prova também, além do treino? Como que era esse dia a dia e prova? Eu falo muito até para Maria Luísa hoje. A Maria Luísa, minha filha, é a minha assistente. Normalmente eu tenho muito mais cavalo do que eu dou conta de montar. Mas a responsabilidade é minha. Mas eu tenho que ter um bom time. Então eu tenho que confiar. Tudo que acontece, a responsabilidade é minha. Tudo, qualquer coisa que acontecer, é responsabilidade do Cabral. Mas eu não consigo montar a quantidade de cavalo que eu tenho na minha responsabilidade hoje. Então eu preciso dividir esses cavalos um pouco. Né? Às vezes a gente tem um cavalo que precisa de uma atenção maior num determinado momento. E esse cavalo eu monto. Às vezes a gente tem um cavalo que está se recuperando. Eu não preciso estar nesse cavalo. Às vezes eu tenho muito aluno criança. Eu gosto muito de mexer com criança. Realmente, uma época da minha vida, eu não dava aula para adultos. De chegarem adultos e pedir, você pode dar aula para mim? Não, eu só trabalho com criança. Só gostava de trabalhar com criança. E cavalos de criança, quando precisam de uma ajuda, não precisa ser eu. É só um trabalho, é um flexionamento, é um pouco de salto baixo ali para manter o cavalo bem. E isso é uma oportunidade muito boa para um jovem profissional, para um aprendiz de profissional. Isso dá bagagem. Na minha cabeça, é a hora de sela que faz você desenvolver. Então, como a gente mexe com um volume muito grande de cavalo, você tem a oportunidade de muita hora de sela. E muita hora de sela dá muito boa bagagem para essa turma. A gente, às vezes, num treino, você vai ver 1000 saltos. Eu defendo muito as pessoas que trabalham, que gostam de estar na pista, que gostam de ajudar nos obstáculos, que carregam um obstáculo, que sobem um obstáculo, alargam um obstáculo. Por quê? Porque eu acho que as pessoas dentro da pista, olhando, elas aprendem muito. Então, um cavaleiro que te ajuda na distensão, sem querer, ele está desenvolvendo. E esses garotos, uma coisa é unânime neles. Essa característica, todos tinham vontade. Então, humildade e vontade nunca faltou em nenhum deles. Nunca eu posso reclamar que um deles faltou respeito comigo, ou que deixou de aprender alguma coisa, ou que não teve vontade de trabalhar. Porque vontade eles tinham muito. Vontade. Com trabalho duro, não tem jeito de não dar certo. Então, fizeram o que fizeram. Essa eu ia fazer exatamente receita. isso. Quais são as habilidades que você acha que são importantes para um profissional? Eu acho que depende de cada um, depende de cada objetivo. Eu acho que um profissional tem que fazer uma leitura muito, muito boa do aluno que ele vai treinar. Eu acho que os objetivos é uma coisa que às vezes falta. A primeira coisa que eu pergunto para quem vem ter aula comigo é qual é o teu objetivo, e ele pode ser mudado. Então, qual é o teu objetivo? Onde que nós queremos chegar? A gente tem ferramenta para isso? Então, eu acho que fazer a leitura da situação, que tipo de cavalo que eu tenho, que tipo de aluno que eu tenho, como que eu vou montar, e é viável esse lugar onde esse cara quer chegar? Ou não, não é. Espera aí. Vamos tentar diferente? Porque esse objetivo pode ser trabalhado pela gente. Então, eu acho que o profissional ele tem que ser inteligente para fazer essa leitura de cavalo e cavaleiro e depois executar. Eu costumo falar que a gente tem um tripé que não pode falhar. Você tem que ter o conhecimento, fazer a leitura e ter o conhecimento de alguma coisa. Depois você tem que ter uma estratégia. E depois você tem que executar. Se qualquer uma dessas coisas falharem, não vai chegar no objetivo final. Então não pode faltar o conhecimento, não pode faltar a estratégia, não pode faltar a execução. Qualquer uma dessas coisas, se falhar, para qualquer coisa eu acho que a gente não atinge. Então acho que um bom profissional tem que saber fazer essas leituras, tem que ter o conhecimento de quem ele é. Porque se eu tenho um professor de matemática que conta até 10, não estamos falando de cavaleiro, estamos falando de conhecimento. De forma alguma eu falo que uma pessoa que não salta na prova de 1,10 m não pode ensinar um aluno a saltar mais do que isso. Depende de conhecimento. Mas se você tem um professor de matemática que sabe contar até 10, ele vai te ensinar a contar até 10. Se ele não tiver o conhecimento além disso, ele não vai te ensinar. Então, o mercado define muito isso. Né? A gente não tem... sim, mas aí alguém faz hoje na internet uma propaganda e fala que o time não se sustenta. Ou você tem resultado, ou você não se sustenta.
competência ela é medida por resultado. Então, você tem que ter resultado. Você convive muito, né, com esses jovens, conviveu muito com eles até eles saírem. E aí eu acho que 2 perguntas. Uma é... Tá gravando? Tá. 3 perguntas, tá gravando. Uma pergunta, tá gravando? Pronto, acabou. Bom, agora tem mais 2, vai. Uma pergunta é... Você vê eles se formando como cavaleiros, mas como pessoas também, né? Então, eu acho que você também tem um papel nisso, e como que é essa proximidade com eles? Bom, eu acho que profissionalmente eles desenvolvem um sistema particular, né? Eles aprenderam muitas coisas comigo, mas o meu sistema, ele é meu, ele é particular. Se a gente olhar, todos os profissionais têm sistemas muito particulares, diferentes. Eu sou da opinião que se você tem resultado, não agride o teu cavalo e não agride as pessoas, o teu sistema é muito bom. E você tem sistemas, às vezes, contrários e que funcionam bem. Então, profissionalmente, eu acho que eles começam a montar o sistema deles com uma base que eles aprenderam, que é inevitável. E eu penso muito que isso é muito simples. Equitação é muito simples. A gente pode deixar complexo e até enlouquecer. Mas eu acho que a coisa é muito simples. Então, essa base simples eles levam e daí eles montam com a evolução deles, eles vão melhorando esse sistema para, eu acho que, atingir o objetivo deles. Então, eu acho que profissionalmente a gente se separa um pouco quando eles se separam de mim. Porque se está no meu sistema, tem que ser do jeito que eu trabalho. E quando eles saem, passa a ser o jeito que eles vão trabalhar para alguém ou para eles mesmos. Então, quando vão embora, eu acho que esses sistemas se separam profissionalmente. Agora, pessoalmente, não. Existe uma distância física entre a gente, entre amigos que aprenderam coisas juntos e que cresceram juntos, mas eu acho que nos grandes momentos a gente acaba se unindo de novo, né? De novo, um exemplo que aconteceu agora, tem, sei lá, 1 mês, nasceu o filho do Gabriel. Eu fico muito feliz de receber a foto do filho dele na maternidade. Eu fico muito feliz de ser o padrinho de casamento de algum deles. Eu fico muito feliz de poder opinar quando eles vão ter um problema com o cliente, qual vai ser o discurso. Cabral, o que você faria nessa situação? Então, alguns me ligam só no momento que deu tudo errado. E agora? Agora vamos consertar, vamos tentar fazer isso, aquilo. Mas eu acho muito legal porque eu continuo com um papel de tutor. E isso aí é muito legal para mim. E às vezes eu preciso de ajuda deles também em algum momento. Então essa parte pessoal, essa parte social, existe um respeito e uma admiração mútua que é muito legal. Eu respeito demais o que eles estão virando e tenho um puta de orgulho. Então eles me dão muito orgulho. Esses garotos que passaram por aqui e são profissionais importantes. Por exemplo, eu vejo a trajetória do Bernardo na hípica paulista, eu fico muito, muito feliz, porque foi uma coisa que ele quis muito e que ele traçou e que ele foi, né? A Marcela está montando lá agora com o Zé. Ele elogia muito ela. A gente sabe que a Marcela é uma super amazona e que está lá e que daqui a pouco talvez tome o caminho. Então, vários deles, por exemplo, quando o Gabriel saiu de São Paulo e foi para Minas, a gente conversou muito sobre essa mudança, porque às vezes, com a experiência que eu tenho, que eu já vi, eu acho que histórias se repetem, a gente consegue chegar a uma conclusão melhor, a uma decisão melhor, a uma informação melhor. Então, eu acho muito, muito legal essa convivência. Assim. Para mim, é uma convivência muito, muito sadia, né? Então, eu acho que é bom para eles e para mim. Pessoalmente, me parece que a gente quer se manter perto. A segunda pergunta era justamente desse momento de despedida. Como é e quando acontece? Eu acho que quando eles chegam numa maturidade onde eles podem montar sem depender de mim ou vão para alguma coisa, né? Por exemplo, quando o Kitaro foi embora, ele foi montar com o Zé Roberto. E eu acho que esse momento aí é um momento de crescimento, não é? Porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente se fala a hora que quiser, né? Então não tem uma despedida, não vou mais te ver nunca, tchau, chora. Não, mas é legal. O Ravi, quando foi para a Europa, foi legal. Ele cresceu, ele foi bem lá. Então, isso tudo aí é muito...
é muito normal, eu acho, que eles irem montar com alguém e depois irem tocar a vida deles solo aí, voar com a própria asa. Eu acho que é muito importante. Eu acho maravilhoso, só para fazer um adendo, que você, né, como eu já imaginava, você é muito, não é, como é que eu falo isso? Linear, porque você falou, na escola tudo tem que ter começo, meio e fim. E aí você repete esse padrão mesmo com os seus ajudantes, né? Tem começo, meio e fim. Então, eu acho isso muito legal. Eu trabalho muito pela independência de todos, eu acho. Eu acho que é ruim uma pessoa ser independente de outra ou de qualquer coisa. Então, eu acho que a partir do momento que eles vão criando essa independência, é muito legal. E vida que segue. E esses caras estão crescendo, e eu estou crescendo junto com eles. E eu não tenho segredo. Falei assim, não, você tem algum segredo? Não tem segredo. Qualquer pessoa que me pergunte qualquer coisa, eu vou falar o que eu acho. E aí você formou eles assim, e aí o que o Ravi trouxe pra gente no podcast dele? Exatamente essa ideia, que ele forma os ajudantes dele e eles vão pro mercado, que a ideia é que eles andem com as próprias pernas depois, né? Então, acho que é o... Eu já tenho... Você pode chamar de neto, eu já tenho uns netos ajudantes por aí. Eu acho que é legal, eu acho que se a gente põe essa cultura, todo mundo cresce. E eu queria falar que, além de você ter criado bons profissionais, né, você criou e formou bons atletas, bons cavalos. Mas eu queria que falasse um pouquinho dessa sensação de você ver um cavalo seu na pista, de você ter formado tantos cavalos. Eu acho que tem um assunto aí bom pra gente falar um pouquinho sobre formação de cavalo novo e cavalo útil. O que eu penso é que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e põe um objetivo e a gente alcança esse objetivo, é um motivo de orgulho. E orgulho é uma coisa muito legal, né? Você ter orgulho de alguém, orgulho de alguma coisa, isso aí é muito bom. Então, eu hoje tenho alguns cavalos que foram criados porque eu tenho um manejo, eu tenho um aras e tenho um espaço e eu adoro cavalo. E a gente acaba criando com uma égua que a gente tem em algum momento. Você faz uma criação com um garanhão. Eu penso que quando você mistura coisa boa com coisa boa, normalmente você vai ter uma coisa boa. E eu tenho muito orgulho desses cavalos aí, cavalos atletas, cavalos úteis. Eu acho que nem sempre o cavalo que não chegou na alta performance, ele perde a utilidade. Eu acho que eles continuam tendo utilidade. Então, eu realmente tenho orgulho das coisas que eu faço e dá certo. Então, eu gosto de fazer coisas e eu faço para que elas deem certo. Isso aí me dá uma sensação muito boa. Massa. Uma pergunta que, assim, já me passou pela cabeça algumas vezes e eu acho que eu nunca te fiz nem... Agora eu fiquei com medo. Não, acho que ela é bastante simples. Vamos começar um problema, pelo que eu estou entendendo. Não, pelo contrário. Por que você nunca quis sair de Brasília ou por que você nunca saiu de Brasília? Pois é, foi uma decisão interessante numa época onde eu tive muitas oportunidades. Eu fui chamado para trabalhar em São Paulo algumas vezes, fui chamado para trabalhar na Europa. Eu tenho eu tenho um apego por Brasília, eu gosto de Brasília. E na minha época, até a minha época, todos os profissionais iam embora de Brasília. Todos saíram, né? Tem excelentes profissionais que foram formados aqui e que foram ter carreira em outros lugares. Eu fui o primeiro que fiquei, porque eu quis ficar, eu gostava de Brasília, eu queria tentar aqui. Eu entendi que aqui, se a gente tivesse um mercado de escola, se a gente tivesse um mercado de cavalo novo, na época a gente tinha o leilão de um aras que chamava Aras Pioneiro aqui, que ele colocava aí entre 15 e 20 cavalos no mercado todo ano. Então, se a gente estudasse um pouco sobre cavalo novo, soubesse formar um cavalo novo e soubesse formar novos atletas, eu achava que vingava. E foi muito além do que eu pensava, porque cresceu muito e foi muito melhor do que eu pensava. Um dos meus grandes mestres, que é o Vitor, que eu sempre me aconselho até hoje com ele, eu acho que é uma pessoa super consciente, preparada. É uma época que ele falou, você não acha que está cedo para você se aposentar? Você é bom cavaleiro para ficar em Brasília? Isso aí foi uma coisa que me fez pensar um pouco e tudo, mas eu lembro da frase, você é muito jovem para aposentar em Brasília. E isso aí me deu força para virar o jogo um pouco, para talvez ali mostrar que eu também podia crescer e fazer Brasília crescer junto e tentar ter um bom cavalo em Brasília. E deu certo, eu acho que foi legal. Eu acho que foi uma decisão que eu não me arrependo de jeito nenhum. E até depois de muito tempo eu tive a oportunidade de trabalhar fora,
Mas aí, cada dia que passa, eu tenho mais raiz aqui. E eu gosto muito, eu sou muito feliz com a minha vida, sou muito feliz com a minha profissão, com o lugar onde eu fico, e eu não me sinto diminuído porque eu fiquei em Brasília. Eu acho que foi legal ter ficado em Brasília. Acho que você conseguiu desenvolver mais o esporte aqui em Brasília ficando. Como é que você vê Brasília no cenário nacional hoje, da época que você começou e decidiu ficar? Eu vi Brasília crescendo, eu acho que as coisas aconteceram simultaneamente. Eu acho que não foi o Cabral que fez o esporte de Brasília melhorar ou não, mas eu acho que eu contribuí com a minha capacidade, com o meu trabalho, com a minha capacidade de formar cavaleiros, com a minha capacidade de tentar movimentar e aumentar o esporte. Eu acho que isso daí eu fiz uma pequena contribuição no que o esporte é hoje. E eu tenho muito orgulho também de ver Brasília no cenário nacional como ela está hoje, né? Se me perguntassem há 15 anos atrás se Brasília teria uma equipe de sênior top, eu talvez apostaria tudo que não. Não porque não é o perfil, não porque a gente não tem cavalo, não porque a gente não tem um investidor, não porque não tem quantidade. E aí passou o tempo, a gente viu o Brasília até ser campeã por equipe, que eu achava que a gente não ia ter equipe, por equipe num campeonato de sênior top. Isso é muito legal, isso é muito bom. A gente ter cavaleiros podendo saltar na prova de 1,60 m, isso é muito importante para Brasília. Algumas coisas foram construídas, outras caíram um pouco por sorte, né? Como um cavaleiro igual o Stefan. É um cavaleiro da Federação de Brasília e que vai na Olimpíada. Isso é muito legal, isso é muito importante. E isso é muito bom para o esporte interno. A gente conviver com esse tipo de cavaleiro espetacular, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante. Eu não vejo nunca o crescimento na mão de uma pessoa só. Eu acho que é um conjunto de pessoas que fazem crescer. E eu acho que quanto mais gente tiver, mais cresce. Então, se eu fizer um exercício de... Peraí, se sumirem todos os profissionais de Brasília, hoje ficar só o Cabral, o que acontece com ele? Ele vai diminuir também. É ruim para o esporte, é ruim para mim, é ruim para todo mundo. E a gente aqui em Brasília tem uma concorrência e uma política profissional muito boa. Não existe nenhum profissional em Brasília hoje que a gente não se dê bem. Então a gente consegue falar bem do outro, a gente consegue respeitar o outro sem nenhum tipo de problema. Vou perder o meu aluno se eu falar bem de um ou de outro. Não, tá tudo bem, eles são bons, eu acho que a gente tem que falar bem de quem é bom. E a gente conseguiu chegar nesse ponto aqui, onde tem um respeito profissional muito legal. Então somos amigos, somos concorrentes, dentro da pista a gente é concorrente, mas a gente tem um respeito fora da pista. Eu não quero nada de ninguém, eu acho que as coisas acontecem. E isso aqui foi muito bom em Brasília. Brasília, você falando, nunca não imaginei com uma equipe de sênior, mas Brasília passou por um período muito fértil com a equipe Águia, bons anos atrás. Você participou da equipe Águia, você era cavaleiro da equipe Águia. A equipe Águia é antes do meu tempo, então assim, eu sei... Antes do meu tempo não, eu já montava, tá? Mas eu não era tão informado dessas coisas na época. Como é que funcionou? O que foi a equipe Águia, para quem nunca ouviu falar? Porque foram vários bons cavaleiros, né? Na verdade, a equipe Águia era uma equipe... Em São Paulo tinha uma equipe Pancari, onde era o pai do Doda, com o Doda, e fizeram a equipe Pancari, o Totti, o Mané na época. E aqui em Brasília, o Orlando Cunha começou essa mesma ideia, mas era uma equipe de cavaleiros jovens. Então, o Ricardo, que era o filho do Orlando, fazia parte da equipe. Logo depois entrou o Geraldo, a Luciana, e eu entrei por último. Éramos 4 cavaleiros que formávamos a equipe Águia. E foi muito legal. Para mim foi uma importante experiência e oportunidade, porque na equipe Águia eu tive a oportunidade de ir no concurso, de fazer contatos e amizades. Isso aí a gente está falando numa época de júnior. O Geraldo era um pouco mais novo, era o mirim na época, eu, Luciano e Ricardo éramos júnior, e a gente teve a oportunidade de bons cavalos, de bom campeonato. Então eu acho que a equipe Águia foi muito importante. Eu me beneficiei muito porque eu não tinha a condição. Então a equipe Águia me deu a condição. E foi muito legal, a gente fez excelentes amizades, entre a gente era uma coisa muito forte, a amizade, a lealdade, o compromisso ali com os cavalos.
O nosso treinador, é meu amigo até hoje, na época da equipe Águia, era o Nelton Marcon. Então, ele deu super bom exemplo, ele é uma pessoa com muito caráter e que passou isso muito para a gente quando jovem. Depois dele, a gente teve aula com o Joca. O Joca foi muito importante na minha carreira, talvez a pessoa mais importante da minha carreira, que me deu a melhor oportunidade, porque eu apareci na vida dele, ele na minha, depois de um acidente que ele teve, e que ele tinha cavalos e tudo. E eu, por não ter condição de ter um cavalo meu, eu precisava ali de cavalos que me oferecessem. E o Joca me deu a lição não só de equestre, de como montar, o que fazer, mas uma lição pessoal muito importante, né? O Joca foi um treinador, eu acho que todo mundo que conviveu com o Joca tem a impressão de uma pessoa forte, que passa bons princípios. Então, o Joca foi uma das pessoas importantes. Depois ele foi treinador da equipe Águia. Então, essa fase aí foi muito interessante. Depois que a gente teve um pouco de movimento, então, no final, o cavaleiro da equipe Águia acabou sendo o Felipe Pimenta, que hoje é um grande cavaleiro também. Então, a equipe Águia foi uma coisa muito importante para Brasília. Equipe Águia, tipo, uma equipe pelo que vocês estavam juntos? Pelo professor, pela estrutura que vocês usavam, onde vocês montavam? A gente montava na hípica. Se você me pergunta... É tipo um chevotim hoje? Não, os cavalos eram da equipe Águia, não é? Os cavalos eram da equipe. Os cavalos eram da equipe Águia, e a equipe Águia precisava de cavaleiros para apresentar, montar e competir. A ideia era realmente competição a altíssimo nível, e não era uma venda de cavalo, não era nada disso. Era um investimento em jovens cavaleiros que podiam alcançar alguma coisa. Então, realmente, eles estavam certos. Eles escolheram todos pessoas, exatamente, todos escolheram eram certos. pessoas certas, porque a gente realmente performou como deveria performar na época. Então, era um investidor que queria patrocinar, que tinha um filho que montava e que queria abrir esse leque para mais alguma pessoa. Então, foi muito legal. O nome da Águia é porque a Águia era o topo da cadeia e, a gente tinha um caminhão espetacular, tinha o melhor professor, tinha realmente um esquema em volta desses 4 cavaleiros muito legal. Foi uma coisa assim que eu nunca achei que pudesse participar, nem que pudesse existir. E realmente a gente saltou ali no Júnior e foi equipe campeã brasileira de Júnior. Acho que Brasília se beneficiou também com a equipe Águia. A equipe Águia foi muito legal na época. Foi uma experiência fantástica. Achei uma ideia bem legal. Podia voltar a ter isso aí. Podia aparecer mais uns investidores. Umas pessoas assim, né? Em que momento você foi ter o seu cavalo nesse início? Eu comprei o meu cavalo. Meu primeiro cavalo foi uma égua que chamava Anne. E eu comprei essa égua. Eu trabalhei primeiro, eu tive aluno primeiro e depois eu conquistei a compra dessa égua. Então, o meu cavalo particular foi ela. Eu dependia ali de... Quando eu saí da escola, o meu professor de escola era o Marcos Vargas, que hoje é de Brasília, e esse também foi uma pessoa super importante para mim, porque esse cara me deu a oportunidade de montar cavalos de alunos dele quando os alunos não vinham. Então, como eu não tinha condição, eu estava ali, um aluno de escola um pouco mais adiantado. E o Marco, ele me abraçou de uma forma muito importante para mim. Esse cara eu devo e nunca posso esquecer dele, porque ele realmente me deu a oportunidade, a primeira oportunidade que ele me deu foi ele. Olha, meu aluno não veio, monta ali um cavalo dele. E ali, para mim, estava ótimo. Se eu pudesse trotar e galopar um cavalo de alguém, ou descer um cavalo para alguém, isso aí estava espetacular para mim. Eu estava tendo a minha chance de sentar num cavalo, que não era um cavalo de escola. Então, o Marcão, nessa época, aí foi essencial. Eu tive um outro professor muito legal, que infelizmente não está mais, que foi o Coronel Pimenta. Esse homem realmente era um homem do cavalo, que ensinava muito, com muito prazer para as pessoas. E foi muito legal quando o coronel também me deu um pouco de oportunidade. Ele era um cara sistemático, então eu aprendi muito sobre material, muito sobre cavalo, os coronéis. Eu vivi um tempo no esporte onde havia uma mudança de militares para civis. Então, nessa mudança, eu participei dela. Eu era garoto e participei. E fui vendo ali como estava acontecendo. Então, eu tive boas oportunidades com os militares e tive boas oportunidades depois com civis, como o Vitor, o Pedro Paulo, que foram tecnicamente muito importantes na minha formação.
E o primeiro cavalo? Primeiro Não, cavalo, foi a Anne. o primeiro cavalo eu comprei. Com quantos anos? Eu tinha 20 anos na época. Vou te falar que eu não sou bom de época assim, mas muito perto de 20 anos. Foi uma égua que eu já comprei com cabeça de profissional. Rapidamente eu vendi, comprei mais 2 e aí as coisas foram acontecendo. Porque eu voltei no primeiro cavalo para entender se é necessário. Primeiro, é necessário ter o seu cavalo para conseguir se firmar ali como profissional e saltar as categorias mais altas, que eu acho que isso é uma coisa que a gente discute um pouco com os jovens profissionais hoje, de ter a oportunidade de saltar a prova, tendo o seu cavalo, se foi por isso a compra. Ou se foi já pensando em comércio, enfim. Não, eu já tinha a cabeça profissional de comércio, de resultado financeiro. Então, o cavalo que eu comprei já foi um cavalo que nunca saltaria grande, mas um cavalo onde eu trabalhei um pouco e já vendi. E aí comprei outro com a mesma cabeça. E depois eu fui conseguindo comprar um cavalo melhor e mais caro, até para eu saltar maior. Mas eu acho que o profissional, normalmente um bom profissional, tem um bom cavalo para saltar sem ter que ser dele. Não vejo a necessidade profissional. Talvez num começo, sim. Né? Num começo, você não ter o seu cavalo seja uma coisa muito sacrificante. Né? Você não ter o seu cavalo, você tem que ter uma vontade absurda. Porque você tem que se propor a fazer algumas coisas que não são legais. Né? A Maria Luísa, que é minha filha, que está se profissionalizando, outro dia falou uma coisa muito interessante. Pai, para a gente fazer o que é legal no esporte, eu preciso gastar, investir. Mas para ganhar o dinheiro, a gente tem que fazer o que não é legal às vezes, que é só trotar, galopar e não ter oportunidade numa competição com o cavalo, e faz parte do jogo. Então você, jovem, iniciante, sem cavalo, dependendo ali de um cavalo de alguém que te deixe trotar um pouquinho, porque você é iniciante, você não sabe montar. Então, depende um pouco da boa vontade de algumas pessoas. Não, preciso de você, vem aqui, desce o cavalo para mim. Sobe um cavalo para mim, desce um cavalo, trota um cavalo, galopa um cavalo. Daqui a pouco você passa um X. Daqui a pouco você passa um vertical, daqui a pouco você passa uma linha. Quando você vê, você está virando um profissional. Então, eu acho que tem 2 coisas aí que são apontáveis, que uma delas é... Eu não sei se é Brasília, se era o tempo. Eu tenho sempre a impressão de que isso acontece muito em Brasília, que é as pessoas cederem cavalos. Isso não é uma cultura comum, pelo menos eu não vejo isso acontecer em São Paulo. É muito comum em Brasília pessoas saltarem cavalos de outras pessoas nos campeonatos. E você está contando que é isso. Você saltou o cavalo de outras pessoas durante grande parte da sua formação. Isso é uma coisa regional? Isso é uma coisa no passado era mais assim? Por que isso acontece tanto mais aqui? Eu acho que a gente divide bem. Né? Por exemplo, agora a gente está aqui no Campeonato Brasileiro de Jovem Cavaleiro. A minha filha, a Catarina, que salta na prova de 1,10 m, está saltando 2 cavalos emprestados, apesar dela ter o dela. Então, as pessoas, às vezes, podem oferecer. A gente trabalha com a Luciana Lócio. E um dos cavalos que a Catarina está saltando é da Luciana. E foi legal que quando ela falou assim, você não quer saltar o Carpet? Pô, eu a vida inteira saltei cavalo, fui campeã brasileira 3, 4 vezes com cavalos emprestados. Eu acho que quando você não põe o cavalo em risco, eu acho que quando você não põe o cavalo ruim, eu acho que quando você faz bem para o cavalo, e a gente sabe que às vezes uma competição vai fazer bem para o cavalo e não mal, com um bom cavaleiro. E a gente tem bons cavaleiros, a gente tem boas amazonas. Eu acho que isso é uma coisa que incentiva ao empréstimo. É bom para o cavalo, é bom para quem está emprestando. Quem está emprestando pode... Eu acho que é um ciclo. Do mesmo jeito que a minha filha está saltando 2 cavalos emprestados, eu emprestei um cavalo meu para uma aluna. E eu acho que assim as coisas acontecem, está tudo bem. Agora, não precisamos estragar um cavalo, não precisamos botar um cavalo em risco. Não... Eu acho que se a gente tem o respeito e tem a boa equitação, eu acho que a gente tem boa equitação em Brasília, essas coisas podem acontecer. Pode ser um pouco cultural, sim. E eu acho que antigamente se emprestava mais cavalo. Tinham menos ciúme dos cavalos, né? A gente entende que cavalo é um bem caro e que se emprestar e acontecer alguma coisa pode não ser agradável. Mas faz parte do jogo, né? Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer com qualquer um. Boa. É que eu acho isso muito curioso e muito legal, que é muito comum de Brasília. Eu sempre vejo, isso acontece sempre aqui. Sempre que eu venho, tem alguém saltando o cavalo de alguém na prova e geralmente anda bem, é isso, tá tudo... Mas eu acho curioso e acho legal. Acho legal porque você dá oportunidade, né? Você gera oportunidade. Mas a outra coisa que você falou que eu queria pontuar, que aí eu não sei se eu concordo, é que você falou, o profissional ele não precisa ter o cavalo dele
para saltar uma prova importante. Concordo. Mas aí você também fica à mercê do seu cliente. Se o seu cliente resolver tirar o cavalo de você, o sonho acabou. Né? Eu, pelo contrário, eu sempre defendo e falo isso com o Léo, que é o meu profissional, tenha o seu. Invista, tenha o seu, que seja de comércio, você vende, compra outro, esteja sempre construindo, mas tenha um seu, porque esse, independente do que acontecer, fica com você. Você acha que não? Você acha que... Não, acho que sim. Acho que sim, você concordo. Você tinha a ambição de fazer GP, de ser um grande cavaleiro de ponta nacional? Porque eu acho que talvez o problema seja um pouco isso. Tipo, o cavaleiro que quer chegar aí vai ter que investir. Eu passei por isso tudo. Eu investi, tive meu cavalo, saltei prova grande com cavalo meu, saltei prova grande com cavalo de cliente, saltei prova grande com... Eu acho que varia um pouco. Eu acho que o cavaleiro pode sim. Eu acho que depende muito do que ele pensa, do que ele quer para ele. Mas a grande maioria dos cavalos da prova olímpica não é propriedade do cavaleiro que está pilotando. A grande maioria dos cavalos da prova de 1,60 m não é. Então, o que eu quis dizer é que não necessariamente você tem que ter o seu cavalo profissionalmente para poder saltar grande. Esses cavalos são cavalos que têm um valor mais caro. Esses cavalos são cavalos que são mais caros para a gente ter, manter e cuidar. E o que eu penso é que, às vezes, um bom cavalo pode mudar a vida de uma pessoa sendo vendido. Então, um cavalo desse, da prova grande, se você tem a oportunidade de fazer a venda e a tua vida vai melhorar financeiramente, você deve fazer. Então, qualquer cavaleiro profissional que vê a oportunidade de fazer uma venda dessa, ele acaba tendo que fazer. E qual é o cavalo que resta? É o cavalo do cliente, que eu concordo que amanhã ou depois você pode não ter mais. Na minha cabeça, o que é combinado não é caro, né? Agora, você pode ter uma participação em um cavalo. Você pode ser um cavaleiro que tenha uma vontade de saltar grande, que queira se proteger, e hoje muitos cavaleiros são parceiros, são sócios de um cavalo, né? E a outra pergunta que se eu nunca tive a vontade de investir, de ir na prova, de continuar e de ser um cavaleiro da prova grande, eu acho que aí é uma questão de escolha. Eu me vi em algum momento da minha vida querendo cuidar mais da minha família do que da minha carreira atlética. E não me faltava a parte financeira para uma coisa ou para outra. Então, outro dia eu fui questionado pela minha filha. Você não quer ir na prova grande? Eu quero, eu gostaria. Mas eu deixei de ir porque eu queria levá-la na escola, todo dia. Quando a gente está num altíssimo nível, a gente tem que estar no avião, viajando, são muito grandes. Viajando toda hora e tudo. E eu acho que a vida da gente é feita de escolhas. E eu realmente não me arrependo. Porque foi muito importante para a minha família eu poder levar a minha filha na escola, eu poder conviver. No meio de toda a confusão, eu consegui ser um pai presente. E chegou uma hora que, para mim, era mais importante ser pai do que ser cavaleiro. Eu podia ter feito diferente. Eu tinha o direito de fazer diferente. Eu posso ser cavaleiro e ser menos pai. Não preciso deixar de ser pai. Mas eu quis ser o pai delas. Eu queria estar perto. Eu acho que foi importante e eu não me arrependo absolutamente nada. E não tive que pagar caro por essa escolha. Foi legal. E foi bom. E a gente está montando junto. A minha família monta e eu acho legal montar com elas. Tem outras coisas legais além de saltar pro de 1,50 m. Então, realmente, eu não... Pode ser que daqui a pouco tenha um cavalo e eu queira e eu faça, mas agora, no meu momento, eu sempre acho que para eu estar bem profissionalmente, eu tenho que estar bem com a minha família, eu tenho que estar bem na minha vida. Senão, uma coisa não leva a outra. Então, foi uma escolha muito tranquila, para falar a verdade. Eu tenho essa turma aí que eu fico olhando, saltando, eu adoro ver esses meninos que saíram de Brasília saltando numa prova grande. Isso aí talvez não me dê tanta satisfação quanto de eu estar saltando, mas me dá uma satisfação espetacular. Cada vídeo que eu recebo deles e cada vez que eu vejo um resultado e que ganho um grande prêmio, eu me sinto muito, muito feliz. Você abriu, logo no começo, falando de que as pessoas que montaram com você, a própria Maria Luísa, pularam os seus erros, né? Tem um caminho um pouco mais reto. Quando você olha para trás, tem alguma coisa da qual você se arrependa ou que tenha sido um erro que você olha esse aprendizado? Porque eu acho que os erros trazem aprendizados gigantescos. Qual seria para você um grande
Eu acho que a gente assumir erros e falar sobre eles é uma questão de evolução, né? Eu acho que a partir do momento que eu vejo alguns erros, é sinal que eu evoluí. Talvez não tenha sido um erro assim de, eu fiz isso errado, mas eu fazia de uma forma, passei a fazer de outra, até porque a evolução pediu isso. A gente hoje trabalha com pessoas mais preparadas, talvez mais inteligentes, mas também mais delicadas do que antes. Eu já tive aula quando garoto e era normal, às vezes, um xingamento, por exemplo, na aula. E estava tudo bem, fazia parte do jogo da época. Hoje em dia não cabe mais, né? Uma pessoa falar ser um pouco mais ríspido, que não tem necessidade mais disso. Os cavalos que a gente montava eram cavalos que exigiam mais da gente, talvez mais eficiência, mais energia. Isso não é mais legal hoje, não cabe mais. Então, esse tipo de coisas, e errar profissionalmente, errar num cavalo, errar num negócio, eu acho que faz parte do jogo. Então, quando eu falo de erros, eu acho que não só o erro da evolução, de eu melhorei nisso, nisso e nisso, mas o erro de como fazer um negócio. Como é que eu vou fazer para que isso aqui aconteça? Que escolha de cavalo que eu tenho que fazer para esse tipo de aluno? Isso são coisas que eu posso passar, mas que eu tive que aprender sem ninguém me ensinar. Então, coisas que eu desenvolvi e posso ensinar, seja para quem queira aprender, eu acho que é uma forma de diminuir o caminho dessas pessoas. Porque às vezes fala assim, não, mas o aluno supera o mestre. Conversa, aluno nunca supera o mestre, porque o mestre está sempre evoluindo, está sempre também aprendendo, então eles caminham junto. Eu acho que todo mundo cresce junto. Mas eu acho que realmente, se o mestre para, ele é ultrapassado por todo mundo. Então eu acho que cabe a gente só continuar evoluindo e fazendo e vai tudo melhorando. Agora, eu acho que são esses erros que a gente comete, evolui e não deixa ninguém cometer de novo. De todos esses anos, tem algum aprendizado que foi assim uma grande lição que você passaria, que você guarda, que você passaria para as pessoas? Eu vou falar para vocês que, bom, como eu falei aqui, o cavalo é muito importante para a minha família e talvez ele tenha me ensinado a educar minhas filhas. Isso aí é a coisa mais importante para mim, porque todas as lições que os cavalos dão, eu acho que a gente pode levar para a vida. Eu defendo muito que a equitação vai muito além da cerca da pista. Eu acho que os cavalos dão lições para a vida mesmo, para a gente melhorar a vida da gente, para a gente fazer coisas melhores. E eu acho que eu aprendi isso com os cavalos, trouxe isso para dentro da minha casa, e eu acho que isso aí é o melhor benefício que os cavalos me deram, foi eu saber que eu aprendi coisa com um bicho, mas que eu uso com gente. Eu acho que isso aí é muito legal, e o cavalo dá isso muito para a gente, né? Dá muito essa lição de você precisa fazer de tal forma que vai dar certo, e se você ficar insistindo no teu erro, você não vai a lugar nenhum. Eu acho que quando a gente luta com os cavalos, fisicamente, tecnicamente, a gente está perdendo tempo e não vai chegar em lugar nenhum. E às vezes, quando você vai fazendo as coisas com calma, passo a passo, a gente vai longe e o caminho é contínuo. E o cavalo ensina isso para a gente. Se a gente vê pessoas lutando com o cavalo toda hora, vou fazer uma curva, está difícil, vou fazer um salto, está difícil. Quando você vê, você não vai em lugar nenhum. E às vezes você vê a pessoa com calma, fazendo um pouquinho todo dia, e vai melhorando, e vai evoluindo, e vai fazendo melhor. E o cavalo passa isso para a gente usar na vida. Então eu acho que essas lições são legais. Eu acho que com o cavalo a gente aprende a conviver com pessoas muito, muito, muito importantes na vida da gente. Pessoas muito legais. E que pessoas que a gente pode trocar informação, ideia, que fazem a gente evoluir. Eu falo que nos cavalos e na minha vida eu quero todo dia evoluir um pouquinho, todo dia. E sem o cavalo não seria possível. Então, assim, das lições que eu tenho, as mais importantes foram dadas muito mais pelo cavalo do que pelas pessoas do cavalo. Eu acho que o cavalo é muito legal. Eu acho que o cavalo, a gente gira em torno do cavalo. Tudo que a gente está fazendo aqui é por causa de cavalo. Então, a gente é do mundo do cavalo. Eu acho que isso aí é a melhor lição, assim, a coisa mais importante, é a lição de vida. Nossa, e com esse pensamento a gente encerra. Cabral, Tá bom. Eu acho que é isso, né? Conversar com você sempre dá papo para mais 2 horas, se for o caso. A gente não falou de criação de cavalo, que estava na nossa lista, a gente não falou de várias coisas. Vamos deixar para um próximo podcast, mas eu queria agradecer imensamente a sua participação. Era quase um sonho da 2Clac, era uma meta nossa. E espero que todo mundo goste. Mas brigadão. Acho que foi de muita valia
e muito aprendizado pra gente. Era uma vontade recíproca. Eu também sempre dei força aí, queria ver isso tudo no ar. Eu acho que é importante para todos. Eu que agradeço a confiança de vocês. E, bom, se eu puder deixar alguma coisa aqui, eu queria falar que as pessoas defendam os cavalos, respeitem os cavalos, cuidem dos cavalos, falem sobre cavalo, porque é a coisa que a gente mais gosta de falar, mas que não deixem nunca o cavalo de lado, nunca o troféu antes do respeito ao cavalo. Eu acho que tudo gira em torno desse bicho e a gente tem que fazer tudo primeiro por ele, que o resultado vem, não precisa correr atrás do resultado, o resultado sempre vai chegar. Se a gente fizer tudo certo e a gente tiver respeito pelos cavalos, a gente fizer o que tem que ser feito, o resultado vem. Não precisa ir atrás do resultado. Então, acho que pessoas que mexem com cavalo, que trabalham com cavalo, que gostam de cavalo, devem ter esse bicho sempre aí em primeiro lugar de tudo. Acho que 2Clack nasceu assim e a gente está muito alinhado com esse pensamento, né? Obrigado, Cabral. Pessoal, até a próxima Clackcast. Bom, obrigado a vocês. O Clackcast é uma produção livre da 2Clack. Esse episódio foi apresentado por João Marcon e teve roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli.